Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não! Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Vamos lá, presidente. Estava falando com você que eu estava pensando, assim, um cargo de maior pressão. Eu acho que quem já viveu dentro do Flamengo, foi setorista do Flamengo 5 anos, eu acho que, cara, não tem um cargo de maior pressão, assim, dentro do futebol do que presidente do Flamengo. Talvez o técnico da seleção brasileira. Talvez. Mas com... Todos os olhos ali, né? Com todo respeito, com um desinteresse grande hoje pela seleção brasileira, cara, presidente do Flamengo, o que é pra você ser presidente do Flamengo? Assim, se você imaginava isso quando tu frequentava arquibancada e tudo mais. Assim. Não, jamais pensei nisso. Durante a maior parte da minha vida, nunca passou isso pela minha cabeça. Só dizendo para você o seguinte, eu acho que, para ser justo, eu acho que tem cargos que são um pouquinho piores que os meus. O cargo de treinador do Flamengo, eu acho que é pior que o meu. Assim, tá sempre na... Batata assando sempre. Na marcação. O primeiro logo a ser cobrado. E eu acho que do Braz também, do vice-presidente de futebol, para ser assim, eu brinco com ele que aquela cadeira dele é mais elétrica que a minha. Mas assim, no final das contas, como eu sou o responsável por tudo mesmo, a minha também acaba sobrando aqui em cima. Não, na verdade, nunca... Durante muito tempo nunca pensei, sempre fui um torcedor louco pelo Flamengo e tudo, mas tinha minha vida pessoal e, para ser sincero, nem sócio do Flamengo eu era. Eu, na verdade, só acabei começando a me envolver mesmo em 2012, quando eu fui chamado por um amigo meu para uma reunião e a proposta ali era fazer parte de um grupo para tentar emprestar um pouco daquilo que a gente já tinha aprendido ao longo da vida, com a experiência profissional que a gente tinha para poder ajudar o Flamengo. E foi aquele convite ali que, de certa forma, me fez iniciar todo esse processo de participação mais próxima do Flamengo, tendo já sido anteriormente, de alguma forma, externamente envolvido, porque eu fui presidente da Petrobras Distribuidora, que chamada hoje Vibra, do início de 2003 até meados de 2006, e durante esse período, na verdade, eu era o patrocinador master do Flamengo com o contrato Petrobras-Lubrax. A Lubrax, né? E aquilo ali era um sofrimento danado, porque a gente ficava tentando pagar o Flamengo e às vezes a gente não conseguia, porque o Flamengo não tinha certidões negativas de débito, né? As famosas CNDs, né? Só foi chegar na questão da chapa azul. E você do outro lado, você... E eu vejo bem, eu tentando pagar o Flamengo e não conseguia, né? Inclusive tive que fazer uma série de malabarismos para conseguir pagar o Flamengo certa vez lá, mas isso é melhor para ficar para a história depois, conversa de baixo, porque essa conversa longa. Mas assim, até ameaçado de prisão eu fui, porque eu fui pagar o Flamengo. Olha só, mas deu tudo certo, no final deu tudo certo. Cara, e conseguimos pagar. O Flamengo estava, eu acho que em último lugar do campeonato e a gente deu uma injeção boa de recursos dentro do Flamengo ali, pagamos 10 meses e meio ali e o Flamengo deu arrancada com o nosso técnico, era o Papai Joel. Isso. E a gente 2007, acabou... 2007, não? Não, ali foi 2005. É aquela arrancada que o Flamengo estava praticamente rebaixado. Isso. E o Joel conseguiu salvar. Isso acabou e a gente acabou saindo. Não sei se foi por causa disso, mas o fato de ter botado a conta Os caras não recebiam, ali, né? Acho que já deve ter dado uma ajuda ali. Exatamente. A galera que acompanha o Flamengo há muito tempo vai lembrar desse período aí, de fato, que o Flamengo... esperava o dinheiro da Lubrax e o dinheiro não chegava e não tinha... A gente queria pagar. Só que o problema é que, pela lei, a gente precisava ter as certidões negativas de débito para poder pagar e o Flamengo estava naquele ciclo vicioso, né? Ele não recebia dinheiro, ele não conseguia pagar as certidões e aí, com isso, ele não recebia o dinheiro e aí ele não tinha dinheiro para pagar os jogadores. Eu tive que fazer uma proposta criativa lá e arriscada, mas no final deu tudo certo. Cara, isso não é incomum nessa época do Flamengo. Não. Você não entender. Dada a desorganização do clube, mesmo quem queria patrocinar o Flamengo muitas vezes não conseguia receber. Se fosse ainda mais uma estatal, tinha essa questão das certidões. Isso aí. E era complicado. Exatamente. A gente lembra. Com a Patrícia, não era nem uma estatal, era aquele acordo com a Trafic. Não rolava nunca também. Tanto que quando a Chapa Azul recebe o Flamengo, não tinha patrocínio. Não, quando entra a caixa, é necessário primeiro... mas ainda teve aquele movimento todo que quando a Chapa Azul ganha, já anuncia Peugeot. E é por isso que a gente precisou pegar o dinheiro ali, que foi importante, ali no contrato da Adidas, logo
no início, para a gente começar a pagar, vamos dizer assim, as principais... Que está a nossa dívida... Os credores imediatos, a né? prazo, né? Mas pelo menos pagar as primeiras prestações para que a gente pudesse ter o ingresso do patrocínio da Caixa, que na verdade foi um patrocínio que eu acho que eles procuraram atender vários clubes de futebol do Brasil. E foi um problema, pelo menos para mim, na minha chegada como presidente, porque eu cheguei como presidente, meu primeiro dia de presidente do clube, a Caixa suspendeu o contrato Todo mundo, de né? todos os clubes do Brasil. Quer dizer, ainda tivemos essa dificuldade a mais na minha chegada ali. E não foi nada com o Flamengo, quer dizer, foi generalizado, né? E a gente ainda teve que correr atrás desses recursos aí. Mas nesse período, Só que nessa vai. chegada do Landim, junto com o grupo da Chapa Azul, mesmo, eu queria saber de você, mesmo você participando desse bastidor todo confuso lá nos anos 2003 a 2006, você era na distribuidora, e você vendo como era o entorno daquele... O dentro do Flamengo, como é que foi pra te convencerem a entrar no processo anos depois, né? Mais pra frente, a Pra Chapa... ser o presidente, né? Porque a Chapa ainda fez um apoio pro Areias antes, né? Naquela disputa pra um teste ali, mas vem de fato em 2012. Né? Na verdade, o convencimento surgiu, quer dizer, numa conversa, numa pizzaria ali no Jardim Botânico, ali no Brás. Quem me chamou foi um amigo meu que tinha trabalhado muito tempo comigo lá na época do grupo lá, a gente trabalhava junto lá no grupo ABX, que foi o Flávio Godinho, foi ele que me chamou junto com o Goni Arruda. Foram os dois que, na verdade, começaram. E eles pediram... Você tem um conhecimento ali da área do mercado de petróleo. Eles trouxesse alguém, eu convidei ali o Langoni, que era meu amigo, e eu convidei o Langoni também para essa conversa. Ex-presidente do Banco Central. Banco Central, isso. Era muito amigo de um grande amigo meu também, que era Francisco Gro, que já faleceu também. E eu conversando com o Gro, não era muito ligado em futebol. Mas assim, eu conversando com o Gro, com ele e tal, eu chamei o Langoni também, porque o Langoni era muito rubro-negro. Eu chamei o Langoni para essa reunião. E o Langoni, inclusive, foi uma pessoa muito importante no processo de renegociação no início das dívidas e também pela credibilidade que ele trazia dentro desse processo todo, quando a gente começou a atuar, né? Mas assim, a minha vinda se deu convite mesmo ali do Flávio Godinho e do Goni Arruda, que foram os dois que me incentivaram assim para vir para o Flamengo. Na verdade, eu não sei se eu agradeço tanto a eles assim, pensando bem, mas são dois grandes amigos que eu ainda tenho até hoje. Agora, andando um pouco nessa história, porque a galera que não se lembra assim, o Landim seria a informação que a gente teve do lado de cá. Não, essa chapa vai chegar com o Valim, presidente, e o Landim, vice-presidente. Foi lançada a chapa. E aí tem a questão da possibilidade de impugnação por tempo de sociedade do clube. E aí, associativa, né? surge o Bandeira e é o presidente. E era um plano B na mão. Com o Dr. Walter, né? Como Dr. Walter... vice-presidente. Walter D'Agostino. D'Agostino, Quando que você pensa assim, cara, agora você é presidente do Flamengo e por que você toma essa decisão? Então, assim, na verdade, a chegada do Valim, quem acabou chamando o Valim fui eu, porque eu tinha uma gestora de recursos e estava estruturando um fundo de private equity para a área de petróleo, e o Valim também estava fazendo isso junto com o Eleazar de Carvalho, que também tinha sido presidente do BNDES. Ele também estava montando um fundo semelhante, e a gente estava batendo papo lá no meu trabalho um dia, e ele falando que tinha saído do BNDES e tal, e que o sonho dele era ser presidente do Flamengo. Então, quando essa turma me chama e me convida para ser presidente do Flamengo, eu digo assim, gente, eu não consigo ser, mas olha, eu tenho um ótimo nome, porque o cara não só quer, como diz que está com a vida estruturada agora, que ele está se aposentando do BNDES, que é o Valim. E aí a gente liga, chama o Valim aceita, né? Mas o Valim coloca uma condição. Ele falou para mim, já que você está me convidando, você vai ter que ser meu vice. O problema é que naquela época, pela minha vida que eu estava atribulado, eu sabia que eu não ia poder ter uma dedicação muito grande para o Flamengo e tal, eu ia ter que fazer por tempo parcial, algo que eu poderia ser sendo um vice-presidente e tal, dedicando algumas horas por dia da minha vida, mas não, eu tinha uma empresa, estava tocando minha própria empresa de petróleo e tudo, e eu não tinha condição de me dedicar 100% do tempo, e presidente precisaria. Mas para ser um vice-presidente, acho que até daria, e aí acabei aceitando a condição lá que ele impôs para mim, né? No final acabou acontecendo isso que vocês falaram, né? A gente precisou achar um nome de alguém,
tinha o próprio Valinha, que indicou o nome do Eduardo, que era colega dele lá no BNDES, perguntou para mim. Eu não conhecia muito bem o Eduardo, mas eu conhecia muito o irmão dele, que tinha entrado na universidade junto comigo, e feito os 5 anos de engenharia junto comigo, tinha saído, tinha trabalhado na Petrobras a vida inteira junto comigo. O irmão do Bandeira. O irmão do Bandeira. E foi, inclusive, ele trabalhava comigo na Petrobras Distribuidora. Quando eu era presidente lá, ele era o meu gerente de comunicação. Caramba! Eu levei ele para ser meu gerente de comunicação na Petrobras Distribuidora. A gente era muito próximo. Eu falei assim, olha, eu conheço a família, sei que é uma família de rubro-negros e tal, e apaixonados também e tal. E aí, daí, mais do que avalizei o nome do Eduardo, apesar de não conhecer pessoalmente o Eduardo, quer dizer, conhecia assim de vista nas festas do irmão, da casa do irmão, né? Assim, eu conhecia. Mas assim, e acabou que ele reunia, vamos dizer assim, as condições estatutárias para poder ser presidente, e entrou. E aí formamos aquele grupo ali inicial ali durante os 3 anos. Agora, você me perguntou quando é que foi que eu resolvi ser presidente. E por quê? Porque aí passa o tempo. Então, assim, então, eu acho que é bom contar. Assim, cada um tem sua perspectiva de como foi a história, né? Da formação. Não, assim, não é só do racha, é da estruturação, vamos dizer assim, da gestão do clube. Acho que a gente passa ali 3 anos, onde a gente tem uma fase inicial, onde a gente precisava claramente recuperar as nossas receitas. A gente cresceu razoavelmente as nossas receitas, precisava renegociar dívidas. Fomos renegociar as nossas dívidas e pagar alguma coisa das dívidas, em parte renegociando o valor das dívidas, e estruturando o clube. E a gente meio que sai para perto de 400 e poucos milhões, de 212. A gente reverte, vamos dizer assim, um prejuízo líquido que eu acho que em 2012 tinha dado 63 milhões. Imagina, 750 milhões de dívida e com prejuízo líquido todo ano de mais de 60 milhões. De acréscimo, né? De acréscimo, negócio de maluco, né? Assim, então, assim, a gente precisava segurar a onda e tal. Fizemos aquela primeira gestão e aí teve aquela discussão famosa do racha, que o Valim era o acordo que tinha, que não foi cumprido. Sem reeleição. E claro que eu fiquei ali do lado do Valim, porque participei dessa discussão toda. Era uma questão até moral que eu tinha com ele de fazer, além de entender que o Valim era uma pessoa muito bem formada e tudo isso, e queria. Então, assim, aceitamos. Só que a gente acabou que ficou de fora. E ali, vamos lá, aquela beleza que vocês viram lá da foto da Chapa Azul, tudo isso. A primeira coisa para saber é o seguinte: teve muita gente que foi importante porque emprestou o nome ali para a Chapa Azul. Mas, assim, de fato, quem participou daquele movimento e que foi reagaçar a manga e trabalhar... botar a mão na massa mesmo. Foi a minoria, tá? Assim, até porque eu entendo, as pessoas têm sua vida pessoal e tal, e têm que cuidar da sua vida. Mas foi importante pelo, vamos dizer assim, apoio moral, pela credibilidade que eles passavam, vamos dizer assim. Essas pessoas que estão aí à frente dos negócios, elas vão tomar conta. De fato, aquele negócio da Chapa Azul, ele deixa de existir no final do primeiro mandato do Eduardo. Você tem um racha ali, e o que você tem ali é um outro grupo que não tem muito a ver com aquele grupo que, principalmente o grupo que tinha mais mão na massa na Chapa Azul. Você vê que o Gustavo, por exemplo, que é um cara fundamental hoje para o Flamengo, que é o cara que cuida, por exemplo, de todas as receitas de marketing, que deu esse salto gigantesco que o Flamengo deu, ele também saiu do processo, né? Então, assim, você passa 3 anos, acabou aquilo ali, assim, um pedaço do que foi. E quando a gente volta em 2019... ali já não tinha mais nada. Ali o que houve foi um novo movimento. E foi um movimento que a gente chama de Uniflá. Na verdade, quem está na gestão é uma falácia dizer, quem ficou na gestão é antiga, a Chapa Azul, esquece. A proposta que eu tive na montagem da Chapa Uniflá foi uma outra. Foi de tentar unir de novo o Flamengo com todas as pessoas do passado que já trabalharam, que queriam trabalhar, e eu assumi a responsabilidade de dizer, não, eu que estou escalando esse time aqui, entendeu? A responsabilidade é minha. Não é mais a Chapa Azul, uma claro que não. Coalizão e ali de ali forças. foi uma tremenda coalizão, e eu acho que a gente viveu esses últimos 6 anos em cima... e que foram, desculpe dizer aqui, mas assim, falando francamente, foram os anos realmente de sucesso do Flamengo. Eu acho que, se você olhar sobre todos os aspectos, o Flamengo, ele esteve sob a gestão da união do Flamengo, de diversas forças do Flamengo.
Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!